a paz do Messias chamado Cristo para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. Minhas irmãs, muitos pregadores pregam dizendo que o rei Saul não foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Eles pregam falando essas coisas. Vamos descobrir se são mentirosos, se eles estão pregando heresias ou não. No livro de 1 Samuel, capítulo 15. Vamos descobrir. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel. O povo dele agora escute isto, que o Senhor Todo-Poderoso diz. Aleluia. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque. Deus mandou: vá e ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando, escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os mate junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram e Saul derrotou os amalequitas, desde a vila até sul, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo o mais que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei. Porque Deus disse: eu estou arrependido de ter feito Saul rei. Então, com toda certeza, não foi o povo que fez Saul rei. Foi Deus. Deus que mandou o profeta Samuel ungí-lo como rei de Israel. Então, esses pregadores que pregam dizendo que foi o povo que escolheu
o rei Saul para ser rei deles, são mentirosos. São mentirosos. Saiam fora dessas pregações. Pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul, dizendo: Senhor, meu Deus, perdoa ele, perdoa Saul, perdoa ele, Senhor. Mas na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Camelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Mentiroso. Mentiroso. Não obedeceu coisa nenhuma. Ele não obedeceu pelo pé da letra. Desobedeceu. E Samuel perguntou: Então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Como é que você diz que obedeceu tudo que Deus mandou, se eu estou ouvindo o berro de gado e o mugido de ovelhas? Por quê? Por que, Saul, você fez isso? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado, para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. E destruímos completamente o resto. Mas Deus mandou destruir tudo, não a metade. Tudo Deus mandou destruir, porque era anatema para Deus. Espere, interrompeu Samuel. Espere, Saul. Espere. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse a noite passada. Fale, disse Saul. Fale, Samuel, que eu quero ouvir o que foi que Deus disse para você de mim, sobre minha pessoa. Fale. E Samuel continuou: Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor, Deus, ungiu como rei do povo de Israel. Então ele foi escolhido, ele foi ungido. Deus ungiu. Deus mandou o profeta Samuel ungir-o como rei. Ele foi escolhido. Povo, vocês que estão ouvindo essas pregações, que muitos pregam, muitos pastores, muitos pregadores pregam dizendo que Deus não escolheu o rei Saul como rei de Israel, que foi o povo que escolheu, são mentirosos. Conhece Bíblia assim. Conhece Bíblia assim por capa, mas não conhece o conteúdo de dentro da Bíblia Sagrada. E mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Deus mandou, ele desobedeceu. Então por que é que você não obedeceu
Por que, Saul? Por que você não obedeceu Deus? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Por que, Saul, você fez isso? Por que você agiu assim, Saul? Deus mandou você acabar, eliminar com tudo, matar tudo, destruir tudo. Saul, por que você fez isso? Mas eu obedeci a Deus. Saul respondeu, mas eu obedeci a Deus, o Senhor. Respondeu Saul, saí como ele me ordenou. Trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu, o que é que o Senhor Deus prefere, Saul? Obediência ou oferta de sacrifício? Obediência. Obediência Deus prefere do que sacrifício. É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Então não adianta, Saul, você querer oferecer uma coisa que não é seu, que não lhe pertence a Deus, enquanto Deus preferia que você obedecesse Ele. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado. Como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Então, o rei Saul, ele foi rejeitado porque ele rejeitou as ordens de Deus, ele não obedeceu às ordens de Deus. Mas ele tinha sido ungido por Deus como rei. Ele mandou o profeta Samuel, repito, Deus mandou o profeta Samuel, falou com o profeta Samuel para ungir Saul como rei do seu povo de Israel. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Então, como Saul disse que ficou com medo e obedecer a Deus, preferiu obedecer o povo e não obedecer a Deus. Deus mandou ele matar, destruir, eliminar o rei Agag, todo o povo, mulheres, velhos, crianças, gado, ovelhas, cabrito, o que tivesse era para eliminar, porque para Deus era anatema. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Você que está assistindo esse vídeo, diga assim comigo. Não, peça perdão a Deus, porque Deus já te rejeitou. Eu não posso te perdoar porque Deus já te rejeitou. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel, porque você rejeitou Deus. Você rejeitou Deus, você não foi fiel a Deus. Enquanto Deus mandou eu te ungir como rei de Israel, eu te ungi para ser rei de Israel por Deus Deus mandou, e você desobedeceu a Deus.
portanto não vou com você. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. Agora vem a parte muito mais melhor para que vocês venham entender, compreender. E Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos, Saul, o reino de Israel, e o deu a alguém que é melhor do que você. Deus tirou de você o reinado de Israel, Saul, porque você é ingrato, porque você é desobediente, porque você é rebelde, porque você não é fiel. Deus tirou de você e deu a um outro que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, respondeu Saul, mais uma vez, desesperado, agoniado, angustiado, porque Deus já tinha o rejeitado e tirado o reinado dele e colocado nas mãos de Davi. Mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. Mas mesmo assim não foi ouvido. Mesmo assim a sua oração não foi atendida por Deus. Deus já tinha rejeitado, Deus não voltou atrás. E Samuel ordenou: tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. Samuel disse: assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida Samuel cortou Agag em pedaços em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Rama e Saul voltou para a sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele, porque Deus já tinha o rejeitado. Deus já tinha o abandonado. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Então, povo de Deus, meus irmãos, e minhas irmãs, saiam dessas pregações de heresias. Saiam desse meio, porque senão vocês não vão aprender nada. Vocês não são nenhum jumento para comer papelão, não. Vocês não são nenhum animal, não, para comer papelão, não. Para comer capim, não. Você tem que comer comida, é sólida. Verdade. Então, mais uma vez, eu vou repetir para vocês só o versículo 34. Aí Samuel foi para Ramá e Saul voltou para a sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Então, meus irmãos e minhas irmãs, foi Deus que mandou o profeta Samuel ungir Davi como rei de Israel. Não foi o povo que escolheu
Saul para ser rei deles, não. Foi Deus que escolheu. Eu estou com duas Bíblias sagradas. Como vocês viram, eu li nessa Bíblia aqui, ó. Nessa Bíblia sagrada aqui, eu li nela aqui, ó. Sociedade Bíblica do Brasil. Nessa daqui, ó. Li nessa. E tô com a King James. Eu vou ler para vocês na Bíblia King James, para que vocês entendam que o que está escrito nessa minha Bíblia aqui, Sagrada Sociedade Bíblica do Brasil, também está na King James. Aqui, ó. E tá um pouquinho velha, mas é a King James. Vou ler para que vocês venham entender. O mesmo Samuel 15. Olha aqui, ó. É a King James. Vou mostrar para vocês aqui, ó. King James. Tá vendo? Agora eu vou ler para vocês entenderem que o que está escrito nessa Bíblia está em todas. Em todas. Não adianta ninguém pregar heresias para o povo de Deus, não. Ouçam com atenção. Samuel exortou a Saul, dizendo: foi a mim que Yahweh quer dizer Deus, enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, povo de Deus, saia do meio desses povos que pregam, desses pastores, desses pregadores que pregam heresias para vocês ficar ouvindo. Os ouvidos de vocês são santos, para que vocês venham ouvir a verdade, entender a verdade, compreender a verdade. Mais uma vez eu repito para que vocês venham entender. Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, na King James. Samuel exortou a Saul, dizendo: foi a mim que Yahweh enviou para ti ungir rei sobre o seu povo de Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anatema. Consagrando-o ao Senhor para destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, povo de Deus, filhas e filhos de Deus, não era para sobrar nada, para sobrar ninguém, não era para escapar ninguém. Mas o pecado, a desobediência do rei Saul, foi porque
a rejeição dele, melhor dizer assim, que Deus o rejeitou, foi porque ele não obedeceu a Deus. Ele não obedeceu a Deus, não cumpriu o que Deus mandou ele fazer, não fez na realidade. Foi escolhido por Deus, Deus mandou o profeta Samuel ungí-lo como rei de Israel, mas ele não obedeceu. Saul convocou o seu exército, passou-o em revista, em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: Fugi, afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça sedes aniquilados, juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel. Quando estavam caminhando para esta região, vindo do Egito, imediatamente os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas, desde a vila até sul, que está a leste à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada, para cumprir o anatema. Todo o povo ele matou velhos, velhas, senhores, senhoras, novos, crianças, tudo ele matou e eliminou pela espada. Todavia Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor em os depósitos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom, não quiseram incluí-lo no anatema, mas tudo o que era vil e desprezível o destruíram a destruição completa. Destruíram tudo. A palavra de Yahweh veio a Samuel neste termos: arrependo-me de haver promovido Saul a realizar, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito amagoado e clamou ao Senhor a noite toda: Senhor, perdoa Saul. Mas Deus disse: não posso perdoar porque ele me rejeitou. De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel o encontrou, Saul o saudou, dizendo: Bendito seja tu de Yahweh, e executei a ordem do Senhor. Contudo, Samuel lhe indagou: E que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos? E esses mugidos de bois que escuto também? Ao que replicou Saul: os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais, grandes
e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifícios ao Senhor, o teu Deus. Porém, destruímos totalmente o restante. Diante disto, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: cala-te, deixa-me dizer-te o que Yahweh me revelou durante esta noite passada. Então lhe rogou Saul, dize-me, Samuel, o que é que Deus falou para você sobre mim? Fala para mim. Estou ouvindo. Fala para mim. E Samuel falou: por menor que seja aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? E Yahweh te ungiu como rei sobre Israel. Deus te ungiu, Saul, como rei de Israel. Foi ele que te ungiu, não foi o povo que te ungiu. Foi ele que me mandou te ungir como rei de Israel, das tribos de Israel. Ele te enviou como missionário, com a seguinte recomendação: parte, decreta o anatema sobre esses pecadores. Os amalequitas fazem-lhes guerra até que sejam exterminados, porque não obedeceste às ordens de Yahweh. Por que, Saul, tu não obedeceste à ordem de Yahweh? Por que, Saul? Por que tu foi tão ingrato, tão egoísta, arrogante, mentiroso? Por que, Saul? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? Por que tu pensaste, Saul, em ficar com os objetos, com as coisas de valor do teu inimigo? Por quê? Por que tu não obedecesse a Deus, não obedecesse a Yahweh? Por quê, Saul? Então Saul argumentou com Samuel: mas eu obedeci a Yahweh. Realizei a missão a que foi incumbido. Poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahweh com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahweh, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Deus rejeitou Saul como rei
de Israel, do seu povo. Estás sendo rejeitado, Saul, agora, não tem agora mais volta, não tem mais perdão, não tem mais misericórdia para você, porque foi Deus que te rejeitou, Deus que te mandou destruir os amalequitas. Esse Deus que eu sirvo, Saul, que eu adoro, que eu venero, que eu obedeço. Esse Deus que me mandou te ungir como rei para liderar o seu povo de Israel, simplesmente te rejeitou. Tu és rejeitado agora por ele. Agora peço-te, perdoa o meu erro. Retorna comigo para que eu adore ao Senhor. Saul pediu ao profeta Samuel que voltasse com ele. Entretanto, Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, para ir embora, quando Samuel se virou para vir embora, para sua casa, para sua residência, para o seu lugar, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando-o, como quem diz: você não vai não, não vou te largar, não vou te deixar aí não, você vai ter que ficar comigo. E Samuel concluiu: eis que hoje Yahweh arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então Saul confessou: eu pequei. Contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore a Yahweh, teu Deus. Mesmo que você adore Deus, Saul, mas você rejeitou Deus e Deus também te rejeitou. Você não obedeceu a Deus, você não obedeceu a Yahweh, e Yahweh te rejeitou. Estás só, Saul. Estás sozinho agora. Que será de tu? E Samuel, aquecendo, retornou na companhia de Saul, e este adorou ao Senhor. Depois Samuel ordenou: trazei-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio em sua direção, cambaleando de medo, e disse: na verdade a morte é por demais amarga. Diante disso Samuel lhe respondeu: assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, do mesmo modo a tua mãe entre as mulheres
ficará sem o seu filho. E, naquele mesmo instante, despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Rama. Vai de novo. Samuel foi para a sua habitação em Gibeá de Saul. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, até o dia de sua morte. Contudo, Samuel seguiu sua jornada de vida, lamentando profundamente o ocorrido. Mas, de fato, Yahweh se tinha arrependido de ter feito de Saul rei de Israel. Agora vocês entenderam, minhas irmãs e meus irmãos, que foi Deus que fez de Saul rei de Israel. Não foi o povo. Então, portanto, essa palavra fique dentro da mente de vocês. Compreendam, entendam que muitos desses pregadores estão pregando só heresias. Conhece Bíblia? Correto. Por capa. Mas aqui dentro estão longe do conhecimento. Então, agora que a paz do Messias chamado Cristo esteja com todos vocês e comigo também. Agora eu peço a vocês que, se vocês gostaram de ouvir a mensagem e a verdade decretada, relatada, explanada, deixe seus likes e compartilhem esse vídeo. Amém.